Fala galera, saudações rubro-negras, muito bom dia, Deco na área. E o Vidal postou um vídeo no seu Instagram elogiando bastante o Fabrício Bruno. Eu entendo, coloquei uma postagem lá no Twitter falando sobre essa questão da postagem do Vidal, mas eu critiquei a postagem do Vidal e muita gente já fala: pô, Deco, tu é chato, não tem nada a ver a postagem do Vidal. Desde que ele fez uma live lá no Twitch, agora não me lembro, e foi chamada a atenção, né, por responder na época de um Mundial Interclubes sobre a possibilidade dele voltar ao Colo-Colo. Ele falou: basta vocês virem aqui e me tirar daqui. Então já não acho que foi palavras bem colocadas naquele momento, né? Então, desde aquele momento, me irritou profundamente qualquer tipo de situação que o Vidal fale que saia para mim fora do contexto. As pessoas vão falar assim: porra, Deco, ele fez uma postagem elogiando o Fabrício Bruno. Aí, irmão, a Europa te espera. Pô, cara, o cara quer elogiar o Fabrício Bruno, peçam na seleção brasileira, que não vai mexer em rigorosamente nada em relação ao Flamengo. Mas alertar a Europa, porque ele é um cara que tem não sei quantos milhões de seguidores, para observar melhor o Fabrício Bruno, já não basta os problemas que a gente tem, né? Os jogadores que o Flamengo tem, com uma qualidade, mostrando que podem ser muito úteis. O cara me posta lá, alertando a Europa, que vem para cá, que aqui tem um excelente zagueiro. E muita gente acha isso normal. Eu não acho. Eu não acho. Respeito muito quem acha, mas eu não acho. Eu acho que falta sensibilidade ao Vidal. Muita gente, ele é maluco. Mas a maioria do pessoal concordou comigo. Lógico que tem alguns que discordam, eu até entendo. Mas vindo do Vidal, que não é a primeira vez, não é a primeira vez que ele solta uma dessa, parece que joga contra, tá, Vidal? Parece que você joga contra. Elogio o cara, pedindo na seleção brasileira, beleza, valoriza o jogador, valoriza o Flamengo também. Mas alertar a galera: ó, aqui tem um ótimo zagueiro, vem Europa, vem buscar, porque aqui tem, tá? Então, uma opinião pessoal minha, que eu sei que a galera vai respeitar, como eu respeito a opinião de quem acha diferente, que é normal ele fazer esse tipo de situação, como aconteceu no lance dele do Colo-Colo, que eu não acho normal, tá? Por isso que eu falo, Vidal já não está rendendo dentro de campo, precisa jogar mais, precisa se doar mais, precisa concentrar mais. Em vez de ficar nas suas redes sociais colocando algumas situações, concentra mais no jogo, que é importante, tá, Vidal? Porque contra o Vasco, para mim, você foi o pior atleta do Flamengo em campo dentre os titulares, tá? Até pior do que o Gabigol, que muita gente falou do Gabigol. Mas Vidal errando, passes bobos, passes de metro, gerando o contra-ataque do segundo gol do Vasco da Gama. Então, galera, tá? Para mim, realmente me incomodou muito ver uma postagem dessa aí. Mas enfim, antes de começarmos o nosso vídeo, lembrar vocês da nova patrocinadora do canal Deco SRN, a Bet7k. Aqui tem a melhor cotação no Brasil. Então, se você ainda não está cadastrado na Bet7k, basta você ir aqui no chat fixado, ou então no comentário fixado, ou então utilizar esse QR Code que está acima aqui de mim. Então, você já faça o seu cadastro, porque vão haver várias promoções para quem gosta de fazer a sua aposta, né, no Flamengo, em outros jogos do Campeonato Carioca, Paulista, etc. Então já faça o cadastro, que aqui vai ter promoções junto com a Bet7k, sorteios, etc. Então não perca, já faça depósito também, já veja como é a nossa nova patrocinadora, tá? Você não vai se arrepender, Bet7k. Galera, então vamos falar aí um assunto que há pouco, né, mais ou menos na madrugada, veio aí pelo GE, confirmado pelo canal Deco SRN, sobre o Matheus Uribe, que o staff do atleta gostou muito da proposta do Flamengo, é isso mesmo, e que o jogador teria interesse de vir para o Flamengo, e o Flamengo
estaria querendo contratá-lo já para essa janela do dia 4 de abril, né? O Uribe, que foi eliminado ontem na Champions League, empate 0-0 com a Internazionale de Milão, fez um bom jogo, jogador de muita imposição física, jogador que tem uma boa leitura de jogo na marcação, faz o time jogar, além de fazer o time jogar, né, porque ele marca para os outros, né, terem a tranquilidade de construir jogadas, né, finalizar. E aí, um fato interessante, ele não é só esse jogador defensivo, né? Ele chega muito bem à frente, tem uma boa finalização de média e longa distância, jogador de seleção colombiana. O problema é o seguinte, pelo que saiu ontem na informação do GE, o jogador tem que convencer a mulher. A mulher quer continuar, a mulher dele quer continuar na Europa. Então, o grande empecilho hoje do jogador vir para o Flamengo é o convencimento da esposa que quer ficar na Europa, tá? Então, segundo matéria do GE, o Flamengo vai tentar convencê-lo, como aconteceu com o jogador Felipe Luiz, né? Que precisaram convencer a esposa dele a vir ao Flamengo, à América do Sul, que era uma coisa que a esposa dele não previa naquele momento, e hoje a gente vê aí o Felipe Luiz hiper feliz no Brasil com a sua família e neste momento não querendo voltar para a Europa. Pode ser que quando terminar a carreira, ele já falou bastante do Atlético de Madrid, ele possa voltar para lá, tá? Então a informação do Uribe é essa, prefiro aguardar um pouquinho, vamos ver daqui a alguns dias, né? Porque a janela já está para fechar, dia 4, né? O problema é o seguinte, que eu estava pensando, o Flamengo quer contar com ele dia 4, mas ele tem contrato com a Europa. Então, gente, agora pensando aqui, tá? A janela europeia está fechada, ele tem contrato com o Porto. Assim mesmo que ele consiga a liberação, ele não vai ter como jogar. Porque a janela está fechada, então ele só poderia jogar, independente se ele acerta um contrato agora com o Flamengo, ele só poderá jogar no Flamengo em julho. Então, é mais ou menos por aí, né? Pensando agora nessa questão, o Uribe só poderia jogar no Flamengo na metade do ano, mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Também vejo que o Flamengo tem uma necessidade de ter jogadores logo agora. Por isso que, assim mesmo que o Flamengo consiga assinar um pré-contrato com o Uribe para ele vir jogar em julho aqui, o Flamengo precisaria de mais um outro volante. Eu vejo o Fabrício Dias, volto a falar, sempre falo sobre esse menino, como uma ótima contratação em custo-benefício para o Flamengo. Imagina um meio-campo ali com o Fabrício Uribe, Fabrício Dias e Matheus Uribe. Seria fantástico. Dois jogadores que marcam muito forte e tem boa chegada à frente, né? Aí pessoal, mas o Gerson, então o Gerson pode jogar um pouco mais à frente, dar mais respiro ao Gerson, né? Que hoje tem que marcar muito forte e ainda ter uma boa chegada à frente, né? E aí há aquela disputa saudável de posição, mas na minha visão, vejo o Flamengo necessitando não só de um volante, mas como dois. Além disso, uma outra posição que a gente sabe que é urgência e agora também é a lateral direita. Dois nomes correm lá os bastidores do Flamengo, que seria o Preciado e o Gilberto, né, um jogador do Benfica, outro do Genk da Bélgica, como os nomes que o Flamengo poderia estar de olho, só que até o momento não houve avanço nenhum nessas negociações. Mas volto a falar, são jogadores que estão na Europa e se vierem só na janela na metade do ano, ok? Então acho que o Flamengo precisaria olhar mais para o mercado sul-americano ou então para o próprio mercado brasileiro. No mercado brasileiro, Kelvin do Atlético Paranaense para mim seria um nome. É caro, mas todo jogador é caro, querem pagar 12 milhões no Montiel, acredito que com 6 ou 7 você consiga o Kelvin, né? Excelente lateral direito do Atlético Paranaense, tá? Enfim, então, questão dos reforços são essas para mim com mais urgência, tá? A gente também pode falar aqui do jogador Luan, né? Tem jornalista Luan do São Paulo, outro volante, que o jornalista da ESPN disse que o Flamengo
O Kerr também acho muito bom volante, né? Jogador do São Paulo. O Rodrigo Bueno disse que é visto com bons olhos no Flamengo, tá? O volante Luan, que foi eliminado agora pelo Água Santa nas quartas de final do Campeonato Paulista. O Luan que vem jogando muito bem. O grande problema do Luan é a questão das lesões, né? Das lesões. Mas enfim. E o outro nome que está sendo ventilado aí bastante é o do jogador Arthur, né? O Arthur aí, que o Flamengo está de olho. Segundo o Castanha e o Robinho, o Flamengo teria feito uma proposta ontem pelo atleta, né? Então, vamos aguardar, né, se realmente o Flamengo conseguirá trazer esse jogador. O Palmeiras que está em cima para contratá-lo. Então, tem que realmente esperar e ver se o Flamengo conseguirá convencer o Bragantino de que o jogador poderá sair de lá e vir para cá. Falar aqui sobre outras questões, né? Falando sobre reforços, tá? Vamos falar aqui do Rodrigo Caio, que indica dedicação coletiva para o Flamengo evoluir nessa temporada, né? É o que a gente já vem falando bastante. O time Flamengo, tecnicamente, para mim, né, os titulares, é o melhor time do Brasil, né? Precisa de peças no banco de reservas, mas precisa sim ser um time mais coletivo, um time de doação. E a gente viu essa doação no jogo contra o Vasco, né? Faltou muito a parte coletiva, mas não faltou empenho, disposição e também veio o lado individual, principalmente do jogador de Arrascaeta, né? O Rodrigo Caio exaltou o Flamengo, né, nas suas redes sociais. Grande esforço e dedicação de todos, esse é o caminho das vitórias. Seguimos evoluindo, tá? Então o Rodrigo Caio colocou lá nas suas redes sociais sobre a questão da evolução. Falando aí na questão da semifinal, muita gente está preocupada com o lado direito, né? E muito provavelmente o Flamengo continuará com uma linha de 3 zagueiros, né? Um 3-4-3, e nessa linha do meio, né? O lateral virá a ala, Mateuzinho fora, muito triste, né? Colocou algumas palavras nas suas redes sociais. E quem deverá ser o seu substituto deverá ser o Everton Cebolinha, tá? Provavelmente jogará como ala do lado direito, né? Com Ayrton Lucas sendo o ala pelo lado esquerdo. Muita gente pergunta do Varela e do Wesley, tá? Ainda não tem presença garantida contra o Vasco, né? Estão aí voltando de lesões. Então tem que aguardar se realmente eles terão condições de voltar contra o Vasco da Gama, tá? Falando do desabafo do jogador Mateuzinho, né, que teve uma fratura na tíbia, ficará pelo menos 3 meses fora dos gramados. Ele disse assim: tem coisas na vida que só iremos entender no futuro. Porque agora a gente tenta fazer tudo certo, trabalha em silêncio, sem rebater nenhuma crítica maldosa, sem prejudicar ninguém, e acontece essa lesão tão grave. Essas coisas passaram sim na minha cabeça, mas a palavra de Deus diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que os amam, do que foram chamados de acordo com o seu propósito. O que não me mata me deixa mais forte. Eu tenho um propósito na minha vida e não deixarei nada destruir isso. Vou voltar mais forte ainda, mais focado. O trabalho começa agora, né? Que Deus abençoe o Mateuzinho. Estavam criticando, né, devido à questão da evolução dele defensiva, mas ele nunca deixou de se entregar, isso é verdade, que ele tenha uma pronta recuperação, e além dessa pronta recuperação, que ele volte a jogar, né, uma alta intensidade, é o que esperamos, que ele cresça cada vez mais, tá? Falar aqui que o Flamengo já tem 3 desfalques confirmados para o jogo de volta, né? Matheus Gonçalves, Marinho expulsos e Mateuzinho, tá? Então o Flamengo ainda mantém esperanças de contar com Varela e também o Wesley, os 2 laterais que estão voltando. Lembrar vocês que o Flamengo terá a semana cheia, né, de treinamentos, diferente do Vasco, que enfrentará o ABC de Natal na quinta-feira pela Copa do Brasil.
e deverá estar mais cansado. Espero que o Flamengo saiba aproveitar essa situação. Falar aqui sobre o Zico, né? A Prefeitura do Rio de Janeiro preparando a construção de escultura de Zico no bairro de Quintino, né, para homenageá-lo, ok? Então, muito bacana essa homenagem da Prefeitura ao nosso Zicão da Massa, mais do que merecido, tá bom? Falar aqui também que o Flamengo vem colecionando algumas lesões nos últimos 70 dias de trabalho. Isso se deve à questão do Mário Monteiro, né, necessitar uma antecipação dos trabalhos físicos. Isso é normal, ele tem que puxar muito o treinamento, e aí requer alguns tipos de problema, né? E agora ele está diminuindo a carga, né, de treinamentos físicos, porque o Flamengo se preparou muito bem e agora a tendência é que o Flamengo acabe melhorando fisicamente, como mostrou no jogo contra o Vasco da Gama. O Flamengo bem melhor fisicamente do que estava no início da temporada, tá? Falar aqui também sobre a questão da torcida do Flamengo, alguns torcedores pedindo a volta do Rodinei. Gente, esqueçam, nas redes sociais, lógico, esqueçam, porque o Rodinei tem 3 anos de contrato, está no Olympiacos, mas sabia que muita gente gostaria de ver o Rodinei de volta no Flamengo, depois de tudo que a gente vem vendo na lateral direita do clube, tá? E para a gente terminar, o nosso... Não, tem dois assuntos ainda. Primeiro sobre o Rei da América, né? O Flamengo tem 2 jogadores concorrendo ao Rei da América, o novo Rei da América, que é o Pedro Arrascaeta. O problema é que tem o Julián Álvares, né? O Julián Álvares, jogador que joga no Manchester City, por que ele tá lá? Bem esquisito, né, gente? Bem esquisito ter essa questão, né, do El País, né, jornal lá do Uruguai, né, trazendo o Álvares para a disputa desse Rei da América. Mas enfim, vamos torcer para que um dos jogadores do Flamengo seja eleito o Rei da América, porque seria mais do que justo, né? Conquistaram a maior torneio da América do Sul, Pedro e Arrascaeta, né? E para terminar, né, o Sormani ironizando a torcida do Flamengo gera revolta nas redes sociais. Olha o Sormani aí, que estava sumido, né? Ele falou assim: a torcida do Flamengo, quando o time ganha, não tem igual, mas se perder o jogo não se escuta nada, dá para ouvir um lenço caindo no chão. Sormani, de novo querendo ganhar engajamento. Por isso que eu deixei essa informação aí por último aí. Ele não aprende, né, cara? Na live da revista Placar, que ele disse sobre isso, tá? A torcida do Flamengo, quando o time ganha, não tem igual, já falamos. É isso aí, galera. Muito obrigado, então, a todos vocês. Não esqueça aí, ó, de fazer o cadastro já na Bet7k, tá? Para que você concorra aos sorteios que faremos aí. Muito bom, beleza? Então tá aqui, é isso. O QR Code, comentário fixado, chat fixado, tá? Não esqueça aí de se inscrever aqui no canal Deca CRN. Quando chegarmos à marca de 300, quando chegarmos ao dia, desculpa, chegarmos no dia 27 de março, às 8h30 da noite, sortearemos 2 mantos sagrados, um da temporada 2022 e um da temporada 2023. Então não perca aí essa oportunidade, tá? Para você concorrer, basta estar inscrito, ok? No canal Deca CRN. E também, galera, além de tudo, né, não esqueçam de deixar o like, tá? Que é importante compartilhar com os amigos, beleza? Fiquem com Deus então, até mais tarde. Saudações rubro-negras. Tamo junto.